Antes de começar o vídeo, aquela golada no café. Café! Hoje a gente vai falar de jogos pesados. E não é um COD ou PUBG da vida. São jogos que chegam a pesar até 12 GB. Mas antes um comunicado importante. Antes de assistir o vídeo, verifique se seu aparelho não é da época do Fred Flintstones. Pois se você tentar jogar algum desses jogos, não me responsabilize se seu celular explodir. E se por acaso você sentir algum cheiro de queimado, verifique seu celular ou a sua rosquinha. Como assim? Não entendi. DAO Awakening, um jogo que promete ser um Days Gone Mobile, com gráficos ultra realistas e com um sistema de sobrevivência diferenciado. Sem aquele sistema de crafting hiper realista, onde você acha um pedaço de pedra no chão, junto com uma madeira que já estava cortadinha do jeito que você precisava, e com 2 minutos você constrói um abrigo que dá para morar 30 pessoas. Mas aí você lembra que tentou fazer isso na vida real e não conseguiu, e acaba descobrindo que o jogo é uma farsa. Deixa pra lá. Aqui suas escolhas e suas decisões mudarão o humor do seu personagem, trazendo incríveis expressões faciais. Sim, isso mesmo que você ouviu, expressões faciais. Ou seja, se seu personagem se sentir fadigado, ele vai fazer uma cara de cachorro cansado. Se ele estiver ferido, ele terá expressões faciais de dor. E sim, isso é simplesmente incrível. Palmas pra NetEase. Também não é pra tanto. Porra! Em DAO Awakening, ou DAO, ou COD Live, eu não sei, eles mudam o nome do jogo toda semana. Mas enfim, você poderá jogar multiplayer com seus amigos, o que torna uma experiência ainda mais divertida. Porém, você e seu amigo, depois de algumas horas jogando junto, vão acabar caindo na porrada, porque um simplesmente estava cagando e não protegeu a base, e os zumbis invadiram e mataram todo mundo e quebraram a base inteira. E não fui eu que fiz isso, se é isso que você tá pensando. Dá um desconto, eu tava apertado. No jogo você terá que procurar por comida para sobreviver, ou seja, caçar, pescar e saquear antigos supermercados e outros estabelecimentos, além de ter veículos como carros, motos, caminhonetes para facilitar sua locomoção e te ajudar a levar mais suprimentos. Porém no jogo tem várias hordas de zumbis e monstros, e se por acaso a gasolina do carro acabar no meio do caminho e o carro começar a fazer barulho, é melhor você correr. Senão você vai entrar no pau. Em que sentido? Mas pra parte que você queria ouvir, o jogo pesa fucking 8 GB e meio. Eu sou obrigado a falar. Merda! E antes que você me pergunte, não irá rodar no seu Nokia tijolão de 2 GB de RAM. E eu acabei de me lembrar que o meu celular também tem 2 GB de RAM e eu não vou poder jogar. Não dá. Meu celular não roda jogo nenhum. Eu preciso de um celular novo. Ô YouTube, paga nós aí, pô. Vá merda, porra. Adrians of Django. Ok, eu desisto, eu não sei falar esta porcaria. O miserável é um burro! Esse game é um MMORPG, onde você faz a sua história, escolhendo seu personagem, sendo cada um com seu próprio enredo e características pessoais de estética e personalidade diferente. Ou seja, um é bonitão igual o pai e outro é feio igual você. Vá merda! E dependendo da sua personalidade, você será frio e calculista, estilo carinha da série do Peaky Blinders. Ou será um bobo alegre que ri de coisas tipo esse cara imitando porco. Eu não ri. E a história desse jogo é simplesmente incrível. Nesse jogo você faz isso aí que tá escrito na descrição do jogo. Seguinte, queridos xing-lings japonês, coreano, eu não sei. Sei lá. Quando vocês forem escrever a descrição do seu jogo, faz favor de falar a minha língua, porque senão eu vou mandar vocês irem amigo. Eu vou ficar muito triste. Esse jogo tem gráficos sensacionais, com efeitos de partículas, vegetações que se mexem, expressões faciais, sempre visando o máximo de realismo possível, com várias cutscenes cinematográficas de alta qualidade, muito diálogo, trilhas sonoras envolventes de acordo com cada situação presenciada no jogo. Porém, tudo isso tem um pequeno preço a pagar. E nesse caso eu acho que vai ser o seu rim, que é o que tá valendo mais no mercado hoje em dia. Porque o jogo pesa nada mais, nada menos do que 12 GB.
você vai precisar de um celular da NASA para rodar. Eu sou obrigado a falar. Desgraça! Depois de muitos anos do lançamento de uma das franquias de sucesso da Capcom nos consoles, o Devil May Cry, ela resolveu lembrar de nós meros mortais pobres gamers mobile, e resolveu tomar vergonha na cara e criar um Devil May Cry Mobile. Isso tudo porque a Capcom é uma das empresas que realmente ama seus fãs de coração e realizam sempre os desejos deles. E é sério que você ainda tá acreditando nessa história? A Capcom viu uma nova maneira de encher os bolsos de grana e resolveu então desenvolver um Devil May Cry Mobile, que a propósito eu tenho que admitir, o jogo tá sensacional. E se tem uma coisa que a Capcom sabe fazer, é jogo bom e franquia de sucesso. Tamo junto! Porém, não esperem menos que um jogo pago quando sair oficialmente, ou cheio de microtransações, onde você tem que pagar 50 para desbloquear uma fase. Porcaria. Porém, pra parte do jogo em si, ele tá incrível, com gráficos ultra realistas e com um visual fiel a dos consoles, envolvendo um modo história sensacional, com cutscenes e diálogos interessantes, onde o NPC fala e você responde Uma merda! e com várias missões de história e missões secundárias para fazer, com vários monstros e bosses para derrotar. E a propósito, eles são só um pouquinho maiores que você. Eles só devem dar umas 55 vezes seu tamanho, que equivale a 1/4 da escala original multiplicado pela grandeza vetorial, que pelas minhas contas dá um resultado que já passou da hora de você deixar o like no vídeo porque essa piada já perdeu a graça. Será que ninguém valoriza meu trabalho, não? Não. Porém, mais pra parte que você queria ouvir, eu já te adianto, não, o seu celular de 2 GB de RAM não vai rodar o jogo. Ai, mas... não vai rodar. Ai, mas... amigo, qual parte que não vai rodar no seu J1 você não entendeu? A Capcom resolveu pesar só um pouquinho a mão no jogo, deixando ele com apenas 8,6 fucking GB. Ou seja, você vai precisar de muita memória, e no mínimo 4 GB de memória RAM para rodar. Eu sou obrigado a falar. Desgraça! É, meu amigo, sinto muito. Lineage 2. Esse jogo tem uma história incrível, que ó, meu Deus do céu, que delícia de história. Que delícia! Então senta aí e ouve o pai. Bora? Bora! Há milhões de anos atrás, em um universo paralelo, dentro de um globo onde toda a criação estava misturada e ainda não existia vida, havia apenas 2 poderes místicos em forma de partículas que se juntavam lentamente ao decorrer dos milênios. E quando finalmente os 2 se juntaram, adivinha o que aconteceu? Merda! Isso mesmo, criaram-se 2 deuses distintos. Uma era a deusa da luz, chamada Aenhas... Puta que o pariu, quem foi o feliz que criou o nome dessa mulher? Aenhasat. Agora sim, o inglês tá indicado. Tá uma porra. E também criou-se o deus da escuridão, chamado Gankain. Juntos, eles juntaram suas forças e romperam o globo. E cada partícula do globo que foi rompida formou o mundo. Algumas caíram e se tornaram solo. Algumas subiram e se tornaram céu. E o resto... o resto eu sei lá. Gankain passou o serrote na Aenhasat, se é que me entende. E daí nasceram-se filhos deuses que foram responsáveis pela criação do mundo e dos seres que o habitam, cada um responsável por um elemento: o fogo, a água, a terra, o vento e a música, que representava a paz e a harmonia. Porém, nem tudo são flores, e como Gankain é o deus da escuridão, você já imagina o que ele fez, né? Merda! O cara teve um caso com a própria filha, e ela engravidou. Porém, ele a abandonou grávida. E assim que ela deu à luz aos filhos, ela amaldiçoou Gankain por todas as contrações que ela sentiu, amaldiçoando também seus filhos, que começaram a viver para matar e para causar guerras. E daí nasceram-se os demônios, também chamados de dragões, e também algumas outras espécies de monstros. E no jogo você terá que lutar contra esses demônios, mas que se dane, ninguém quer saber dessa história. E você já deve ter saído do vídeo, né, seu filho da... Porém, mais pra parte do jogo em si, esse é um MMORPG que tem uma jogabilidade incrível, muito boa, uma história impecável, com cutscenes e missões de história e gráficos que puta que lá merda. Os gráficos desse jogo é mais bonito que o ratinho lutando no wrestling. Mas vamos lá pra parte que você queria ouvir.
Esse jogo pesa nada mais, nada menos do que 9.2 GB. Tudo isso? Então nem tente baixar no seu Nokia tijolão, senão já sabe o que vai acontecer, né? Só de ouvir esse barulho, você já sabe o que você vai fazer nesse jogo, né? Acelera muito! Ace Racer é um jogo de corrida da NetEase, que é uma empresa de peso no mercado de games mobile. Ela é como se fosse uma Rockstar à vida, só com uma pequena diferença de tamanho, só um pouquinho. Porém, dessa vez, a NetEase resolveu inovar no seu jogo, com um visual ultra realistas e resolução em 4K. Então já sabe como é que é o gráfico dessa belezinha, né? Bonito! Um jogo simplesmente perfeito em todos os seus aspectos, com carros no estilo cyberpunk futuristas, pistas e cenários ultra realistas com neve, chuva, chão molhado, vegetações, efeitos de partícula e tudo que visa o realismo. Então você já imagina que esse jogo é incrível, né? Mas eu te garanto que o seu celular não vai tancar. Porra! Ai, mas o meu celular roda COD no Ultra! Irmão, o meu roda fumaça grátis, mas nem por isso eu sou idiota a ponto de tentar baixar esse jogo no meu celular, porque eu não quero que ele exploda e coloque fogo na minha casa. Pois é, meu amigo, nem tudo são flores, pois o jogo pesa fucking 7 GB. E se você tentar jogar no seu celular, assim que você for entrar no jogo, o seu celular vai falar: eu não consigo. Ah, e só lembrando, o jogo ainda tá em beta, e sua beta de teste já acabou. Então se você tiver a fim de botar fogo na sua casa, vai ter que esperar mais um pouquinho. Merda! Real Racing 3. Ai, mas... Cala a boca! Eu sei que o grid é um esporte extremamente pesado, porém o grid exige mais do processador do celular do que da memória, pesando 6 GB. Já o Real Racing, depois de instalado e baixado todos os packs de carros e atualizações, aquela chatice toda, chega a pesar em torno de 10 fucking GB. Real Racing é um simulador de corrida, com gráficos impecáveis, que visa completamente o realismo nos jogos mobile, trazendo gráficos fiéis aos jogos de console. Porém, já sabe, né? Eu não preciso nem falar que você precisa ter um processador que processa mais rápido que a Nintendo quando alguém posta um jogo dela sem autorização ou fala mal da empresa. A propósito, Nintendo, se quiser patrocinar nós aí... Ah, merda! Não custava tentar, né? Porém, o jogo é extremamente pesado e você vai precisar de um celular potente para conseguir jogar. Caravan Stories é um MMORPG no estilo anime, onde você terá 6 raças jogáveis, cada um com enredos e histórias diferentes. Tá, eu sei que eu já falei isso umas 30 vezes no vídeo, porém, fazer o que, né? O jogo tem um visual meio que cartunesco. Mas para um jogo que pesa 10 GB, esse gráfico tá meio mojando, vocês não acham? Tá uma porra. No jogo você terá várias missões, cutscenes, diálogos e irá travar batalhas contra outros jogadores. E uma bela notícia que vocês vão odiar, igual eu, é que o jogo tem ataque automático. Então, resumindo, na minha opinião, esse jogo aqui tá... Calma, merda! Mas não deixa de ser um belo jogo para quem gosta do estilo e que vai torar a memória do seu celular. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na descrição tem várias recomendações de vídeos aqui do canal, caso vocês curtirem. E tem jogos de todos os tipos, tem jogos dublados, tem jogos com gráficos ultra realistas, tem jogos com modo história, jogos offline, online, só do jeito que vocês curtem, só jogão, tá ligado? É isso aí, brigadão pelo apoio. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like aí pra me ajuda pra caramba. E se inscreve aí se você for novo e quiser receber todas as notícias dos jogos mobile que lançam. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.